Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre perda óssea no que diz respeito à parte bucal. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. José Vicente Contatori. Ele é cirurgião dentista, periodontista, implantodontista, citogeneticista também. Vai explicar tudo para nós. Dr. José Vicente Contatori, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui. É um prazer novamente estar na RIT TV. E nós, Denise, vamos procurar nesse programa dar algumas orientações importantes a respeito da perda óssea para todo o telespectador por esse Brasil que está nos vendo nesse momento. Perfeito, é um prazer te receber aqui também, viu, doutor? Hoje a gente fala sobre esse assunto que gera mesmo muitas dúvidas, porque ninguém quer perder osso, né? Então a gente imagina que os dentes possam nos acompanhar até o final da vida, e eu sinceramente acredito que as novas gerações vão conseguir fazer isso ainda com mais facilidade. Mas a gente tem muita gente hoje com 60, 70, 80, 90 anos que não conseguiram, né? Porque na época a conduta era diferente. Exatamente. Muito se extraía os dentes, né? Às vezes até sem precisar. Essa era a conduta. O parâmetro da perda óssea é que a odontologia circulou por mais de 500 anos adotando uma técnica, e essa técnica ela simplesmente limpava as áreas infectadas a nível ósseo gengival, mas não regenerava o osso. Então, qual era a técnica usada? O paciente com perda óssea ia ao dentista, normalmente ele executava aquelas raspagens, as curetagens, né? Normalmente, quando você faz uma curetagem, o objetivo seu inicial é tirar resíduos e bactérias que estão ali por baixo dessa gengiva no suporte ósseo. Ocorre que, raspando osso, você traz espículas ósseas para fora. Isso quer dizer que essa técnica de raspagem, se o paciente tem perda óssea, o que vai ocorrer? Ele vai perder mais osso, porque a raspagem vai trazer espículas ósseas para fora. O antigo paradigma, ele sempre pensou nele, porque alguns dizem o seguinte: doutor Vicente, eu tenho que raspar. E raspando, eu sei que vai perder osso, mas eu tenho que raspar. O que o senhor está me propondo é que eu raspe a parede e a tinta não saia. Parece uma coisa incongruente isso, mas eu não quero que ele raspe e a tinta não saia. O que eu quero é que ele limpe de uma maneira ordenada esse suporte ósseo, sem promover a perda de células em grande escala. Por quê? Porque o paciente que tem 90% de perda óssea, só 10% de osso implantado ali no dente, ele vai fazer uma curetagem e perde mais 8, 9%, praticamente ali se fez o que nós chamamos de uma extração lenta. Essa é a realidade dos fatos. Então, houve a necessidade de criar um novo paradigma, porque este paradigma estava fadado ao insucesso. Como eu estou na área de citogenética, citogenômica e biologia molecular há alguns anos, eu comecei a entender a fisiologia óssea de uma tal forma e comecei a trazer da biologia molecular, da citogenética, da citogenômica, conceitos que não existiam na odontologia. Porque, na realidade, o colega, inclusive profissional, que pode estar nos vendo nesse momento, ele pode dizer assim: olha, se eu limpo, eu não consigo formar osso. O doutor Vicente, o senhor não vai dizer que o senhor limpando, o senhor consegue formar osso, que o senhor tem mais do que eu. Quer dizer, na realidade, se eu fosse usar apenas os elementos da odontologia para resolver esse problema de perda óssea na odontologia, não resolveremos. Então, nós trouxemos novos incrementos. E quais esses incrementos que trouxemos? A citogenômica, a citogenética e a biologia molecular. Então, veja, sob o ponto de vista da biologia molecular, o osso, ele tem a cortical externa, existe a cortical do lado direito e do lado esquerdo. E entre as duas corticais, existem as células da medula óssea. À medida em que o paciente mastiga, nós perdemos células na cortical. E as células da medula, no gatilho,
faz a mitose, se reproduz e repõe as células que se perdeu na cortical. Isso quer dizer o seguinte: à medida em que você perde um número de células e repõe o mesmo número de células, não tem perda óssea. Porque você está perdendo e está repondo. Isso quer dizer, o osso tem autonomia para se automanter sozinho. Nos nossos estudos, que começaram aproximadamente em 2007, nós verificamos que essas células da medula óssea que estavam ativas e tinham a função de repor novas células, elas ficaram inertes. Então, nesse momento, começou a acontecer exatamente o inverso. O paciente começou a perder o número de células grandes e não repunha células. Só perdendo células e não repõe células, você vai ter um déficit de células. E o déficit de células vai gerar o quê? Perda de massa óssea. Muito bem. A primeira pergunta: por que essas células da medula óssea, que estavam ativas, estavam no gatilho, elas faziam mitose, faziam reprodução e repunham novas células, por que essas células ficaram inertes de um momento para o outro? Porque nós estamos analisando abaixo da gengiva, onde tem a perda óssea, e abaixo da gengiva nós temos a bactéria acidogênica, que o nome científico nós podemos chamar de Porphyromonas gingivalis. Mas vamos manter o nome bactéria acidogênica, que é mais simples e mais entendível, vamos assim dizer. Essa bactéria, por baixo da gengiva, ela se alimenta dos resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e elas eliminam uma enzima. Essa enzima que esta bactéria elimina cai dentro das células da medula óssea. E no momento em que essa enzima caiu dentro da célula, faz com que esta célula da medula óssea perca a sua capacidade de reprodução. Ela fica inerte. A partir desse momento, você perde células e não repõe. Perde e não repõe. Vai ter um déficit de células. O déficit de células quer dizer o quê? Perda de massa óssea. E por que isso aconteceu? Porque a enzima da bactéria entrou dentro dessas células da medula óssea, alterando o metabolismo celular dessas células, e essas células praticamente ficaram inertes. Um outro detalhe é que uma boa parte dessa enzima, a gengiva está descolada. Uma boa parte dessa enzima sai pela gengiva descolada e essa enzima é ácida. Entrando em contato com a saliva fica com pH ácido. Isto quer dizer o seguinte: todo paciente que tem perda óssea, além de não repor novas células, ele tem um pH salivar ácido, que contribui e muito para a perda óssea. Então, o paciente chega ao meu consultório, Denise, primeira coisa que eu faço, uma tarjeta, coloco na boca do paciente e vou medir o pH. Medimos o pH, vamos supor que tivemos o resultado de 3,0. O pH 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é alcalino. Olha que coisa interessante, telespectador, como funciona o metabolismo da célula. Essa bactéria, num pH ácido, no seu metabolismo, ela se multiplica a cada 15 minutos. Então veja que coisa interessante. Se você dorme 8 horas e tem um pH ácido, cada hora nós vamos ter o quê? 4 15 minutos, que são 4 gerações por hora. Você multiplica 8 por 4, você acorda com 32 gerações de bactéria acidogênica, que é uma virulência exponencial fabulosa. Não é possível um osso e uma gengiva suportar tanta acidez nessa situação. Portanto, eu vou fazer um tratamento de descontaminação com ultrassom. E com ultrassom, eu uso uma água aquecida, que é neutra, o pH dela é 10, não pode ser água ácida. E dentro dessa água nós jogamos 4 tipos de antibióticos. Então, quando eu começo a limpar subgengival com esses antibióticos, e a água aquecida potencializa a ação do antibiótico.
Por isso que a água tem que ser aquecida. Então, potencializou a ação do antibiótico, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a virulência dessas bactérias, eliminar essas quantidades de bactérias tão altas que está, e eu vou gerar esse pH, que era 3,0, eu vou jogar esse pH para 7,8 a média. É um pH neutro para alcalino. Já já a gente continua falando sobre essa descontaminação e essa limpeza que já começa o tratamento, né? Já começa o tratamento. Já já a gente fala mais sobre isso. Tem telespectadora na linha. Quem fala conosco é a Francisca, de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Francisca, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Tudo bem, boa tarde. Pode fazer sua pergunta. Parabéns pelo programa, sempre que eu posso, eu acompanho todos os dias. Muito parabéns. Obrigada, Francisca. É uma alegria ter você aí conosco. Boa tarde, doutor. A minha pergunta é o seguinte, eu estou com problema de perda óssea nos dentes. Está mais de 80%, meus dentes já estavam ficando amolecidos e estou indo ao dentista fazendo limpeza, como o doutor aí falou. De 2 em 2 meses eu faço limpeza, mas eu não tenho como fazer implante, porque a perda óssea está muito grande e eu não tenho como fazer. O que o senhor sugere para mim? É um prazer responder essa pergunta a você e eu lhe oriento da seguinte forma. 80% de perda óssea, só 20% de implantação. O que não deve fazer? Extrair esses dentes. Primeira coisa. Por quê? Porque no momento em que você for extrair esse dente, você vai gerar um trauma a um osso que está doente. Esse osso, ele tinha velocidade de perda óssea 1 para 2, perdendo 1 milímetro de perda óssea por ano. De repente, o dentista, ainda advertidamente, vai lá e extrai o dente. O que ele faz? Traumatizou o osso. Sabe o que o osso vai responder? Eu estou com problema de circulação de sangue. Não reponho novas células. Estou com perda óssea. E você vem fazer trauma? Bom, já que você fez uma ação de trauma, eu vou lhe responder com uma reação contrária. O que ele vai responder? A velocidade de perda óssea não fica 1 para 2. Vai 1 para 12, 1 para 12, aumenta. Então, se ela perdia osso 1 milímetro por ano, ela vai perder 3, 4 milímetros por ano. Não se extrai dentes. Então, o que nós vamos fazer? Através de uma técnica de contenção, nós vamos estabilizar esses dentes, sem que os mesmos fiquem fazendo um movimento de mobilidade. Porque esse movimento faz com que eles fiquem ainda mais amolecidos, né? Porque é uma extração lenta. Tá. Então, na realidade, é assim. Aqui está o dedo. Imagina o dedo, o dente. Aqui a minha mão direita, o osso. Eu quero que o osso ele seja reconstruído nesse sentido. Mas como esse dente está com mobilidade, você mordeu sobre o dente foi para o outro lado. O osso diz assim, não, mas eu estava crescendo o osso para cá, agora ele foi para lá. Então eu vou crescer o osso para lá. Aí, em questões de minutos, você morde, o dente vem para cá. O osso diz, não, mas eu modifiquei a minha construção óssea para lá, mas veio para cá. Então, na realidade, em dente mole, não se consegue formar osso. Nós vamos fazer uma técnica de splint, de estabilização desse dente. Esse dente vai ficar rígido, vai melhorar a sua mastigação, inclusive. Você vai sentir maior qualidade na sua mastigação. E quero informar uma memória celular para esse osso. Qual é essa memória celular? O dente está nessa posição e eu quero que o osso cresça nessa posição. Aí sim nós conseguimos fazer a regeneração. Feito a regeneração, o que acontece? Você aumenta o tamanho vertical ósseo. Porque com 80%, vamos supor que ela tinha 3, 4 milímetros de osso. Não dá para colocar um implante de 15 milímetros em um osso que tem 3. Mas eu consegui uma regeneração óssea vertical. E se ela tinha 3, agora ela tem o quê? 18, 20 milímetros de osso. Esse aumento de osso vai aumentar a sobrevida desses dentes, que seriam extraídos agora, por 4, 5 anos. E se for necessário, lá na frente, remover esses dentes,
poderá removê-los e imediatamente fazer os implantes imediatos. Por quê? Porque ela já tem um tamanho vertical ósseo para colocar esses implantes com sucesso. Portanto, a regeneração óssea, ela fica mais fácil para o paciente. É um tratamento que não é invasivo. Eu não vou chegar ali e falar, isso aqui está com perdal ósseo, extrai. Bom, mas tudo bem, o senhor vai extrair e o senhor vai colocar implante? Não vou colocar implante porque não tem altura óssea vertical para colocar implante. E o que o senhor vai fazer? Eu vou colocar, então, se eu não coloco implante, eu vou colocar uma prótese total superior e uma inferior, uma dentadura superior e inferior. Sabe o que vai acontecer, Denise? Sabe o que vai acontecer, telespectador? Essa paciente vai ficar com essas dentaduras um mês, vai bater na porta do dentista e vai falar, olha, o senhor não sabe fazer dentadura, porque essa dentadura, ela não para na minha boca. Aí ele vai dizer, mas minha querida, eu não faço milagre. Como você tem perda óssea e não tem área chapeável para sustentar essa prótese, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Ela vai ficar solta. E aí a paciente, ela vai concluir o seguinte, me arrependi de mandar o senhor extrair meus dentes, porque os meus dentes estavam com uma certa mobilidade, mas estavam 1000 vezes melhor do que isto que você me colocou na boca. Então, na realidade, isto é o que eu chamo de um tratamento burro, porque o paciente é induzido a extrair o dente, a colocar a prótese, não vai resolver o problema dele, e ele vai ter a seguinte sensação, Denise, que é uma sensação que vai lhe trazer uma angústia muito grande. Eu disponibilizei um tempo, fui ao consultório, gastei dinheiro e estou morrendo na praia porque eu estou com 2 bombas na minha boca. Quer dizer, não é possível. Então, havia-se necessidade de criar um novo paradigma, porque o novo paradigma, ele representa uma coisa que a odontologia nunca fez, que chama-se regeneração óssea, em inglês nós chamamos de bone regeneration. Eu tenho alguns trabalhos e artigos científicos e temos viajado muito, inclusive para Suécia, Alemanha, mostrando a nossa técnica. E essa nossa técnica, ela conquistou em 2017 com o melhor trabalho em citogenética, citogenômica na área pela Sociedade de Citogeneticistas de Estocolmo. Então, eu fico muito feliz porque nós estamos, na realidade, não trabalhando empiricamente no problema. Eu acho que é isso. Não, eu vou fazer isso porque eu acho que é aquilo. Não, não é nada disso. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo ciência, tecnologia e inovação. E estamos aplicando essa ciência, tecnologia e inovação. Eu gostaria de pedir para a produção as fotos que nós mandamos, porque aí nós vamos complementar o que nós estamos dizendo. Então, veja, nós estamos dentro de um laboratório de citogenética. Nesse laboratório, nesse momento, nós vamos fazer com que essas células se reprogramem, porque nós fazemos uma reprogramação gênica. Então, vai passar por uma manipulação. Por uma manipulação. Tá. E como nós vamos fazer isso? Nós tiramos os frasconetezinhos de sangue e vamos utilizar as células somáticas adultas do sangue. Tira sangue como num exame de sangue? Como num exame de sangue. Tá, olha lá, estamos tirando o sangue do paciente. Como no exame de sangue. E coloca, então, nos tubetes. Tá. Os tubetes em posição, nós vamos fazer vários trabalhos. Um deles é que eu vou fazer uma reação química dentro desses tubetes, que eu vou conseguir um pontinho lá dentro que chama-se pellet. O que é o pellet? O pellet é a molécula de DNA. Então, eu vou ter o DNA na minha mão corretamente. E aí, eu coloco um gráfico que é um microchip do DNA que eu peguei. Nós temos um equipamento que chama-se Array, e nós colocamos o DNA no equipamento e ele dá a sequência genômica de 6 bilhões de genes, porque a molécula do DNA, como você está vendo aí, é o sequenciamento do DNA, 6 bilhões de genes. Cada gene parece pequeno, mas cada gene tem 30 mil nucleotídeos por genes. Então, esse sequenciamento,
eu começo a analisar aonde existe a mutação gênica que gerou as distorções dentro da célula e por que esta célula perdeu a sua capacidade de reprodução. É interessante. Muito. Então, eu quero fazer um desenho, se vocês me Por permitirem. favor. Sim, fica à vontade. Então, olha que coisa interessante, telespectador. Eu vou desenhar aqui, ó, uma célula. Esta célula, ela tem um núcleo. E nesse núcleo, nós temos a molécula do DNA. Essa molécula do DNA é o nosso código genético. É ali que está o código genético. O que essa molécula ela vai fazer dentro dessa célula? Dentro dessa pequena circunferência, o núcleo, e aqui ao redor do núcleo, o citoplasma. Esse DNA vai transcrever um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai trazer uma mensagem para o citoplasma. No momento em que o RNA mensageiro está aqui, existe uma estrutura com duas partes distintas, 1 e 2. Essa estrutura é o ribossomo. Então, o RNA mensageiro, ele entra entre as duas partes do ribossomo, e o ribossomo começa a ler em trincas esse código que o DNA mandou. Então, o ribossomo, veja que interessante, ele lê a primeira trinca e acopla um aminoácido certo. Lê a segunda trinca, acopla um segundo aminoácido. Lê a terceira trinca, um quarto aminoácido. Lê a quarta trinca, um quinto aminoácido. Então, o que vai acontecer? O DNA está indicando para essa célula que ela deve produzir uma proteína de cor azul, porque essa é a proteína que não vai permitir com que essa célula fique inerte. A verdade dos fatos é que quando a enzima da bactéria entra em verde dentro da célula, essa enzima em verde, ela é um RNA de interferência da bactéria, e esse RNA de interferência entra no ribossomo e começa a ser lido em trincas. Então, o ribossomo vai dizer assim, olha, eu estou aqui para ler o que você me der. Então, ele começa a ler não mais o RNA mensageiro, começa a ler o RNA de interferência. E aí, lê a primeira trinca, acopla um aminoácido verde. Lê a segunda, a terceira e a quarta trinca. Veja, quando a célula se dá conta que a proteína é verde, não azul, ela para o seu metabolismo, ela fica inerte. Isso quer dizer que a perda óssea está relacionado definitivamente com a mudança de proteína da célula. Se a célula produz a proteína certa, ela reproduz e não fica inerte. Se a célula produz uma proteína verde que não tem nada a ver com ela, ela vai, sem dúvida alguma, estacionar. Agora, veja que coisa interessante. O nosso trabalho, o up do nosso trabalho. Essa enzima verde, ela fica aproximadamente 1 ano, 2 anos. De repente, ela entra no metabolismo do núcleo da célula e esta enzima verde, ela deixa essa célula uma supercélula. E essa célula começa a se multiplicar muito mais rapidamente e descontroladamente. Surgindo o quê? Um câncer, uma célula cancerosa. Então, se nós fôssemos hoje comparar o que é uma perda óssea, onde a célula da medula óssea fica inerte e não reproduz, o câncer, pela modificação da proteína, essa proteína deixa essa célula uma supercélula e essa célula se transforma num câncer. Isto é, no câncer, a atividade celular, ela é muito, mas muito, muito, muito superior à célula que produz a perda óssea. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, só pincela pra gente que eu preciso dar um recado e chamar um intervalo, mas a gente volta para falar sobre esse assunto.
Quando você fala dessa limpeza, dessa descontaminação, é a mesma limpeza que a gente vai ao dentista a cada 6 meses e faz, ou ela é diferente? Conta pra gente quando você chega até lá, por favor. Existem essas duas limpezas. A primeira limpeza, que é a convencional que todo mundo faz, é diferente da limpeza que eu estou falando, porque eu trabalho com um determinado tipo de equipamento, com ondas eletromagnéticas e com 4 tipos de antibióticos que vão diminuir a virulência dessas bactérias. Na realidade, nós vamos trazer um pH que tem 3,0 para um pH que tem 7,8. E esse pH 7,8, a mesma bactéria que num pH ácido se multiplicava a cada 3 minutos, no pH neutro para alcalino, ela se multiplica a cada 4 horas. Eu deixo a bactéria se reproduzir mais lentamente. Essa é a razão pela qual eu controlo o metabolismo da bactéria e controlo a enzima, que é o RNA de interferência, que está mudando a proteína da célula. Perfeito. A gente continua falando sobre saúde, mas agora eu tenho um recado para você que nos assiste. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre perda óssea no que diz respeito à nossa boca. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. José Vicente Contatori, cirurgião dentista, explica tudo para nós sobre esse tema. Você que está em casa já sabe, pode participar do programa ligando para casa. Agora a gente volta para a entrevista falando sobre perda óssea. Eu vou aproveitar esse momento, fazer algumas perguntas que chegaram aqui para o doutor. A Cileide Cardoso, da zona rural da cidade de Floriano, no Piauí, mandou a mensagem dela aqui pelo Facebook. A mãe dela tem 69 anos, usa prótese dentária, mas há 4 anos ela caiu dentro do banheiro e agora apresentou uma dor no maxilar. Já fez raio-x, a médica falou que ela está com desgaste ósseo por conta da prótese. E ela te pergunta: será que é por conta da prótese ou pode ser por conta da queda? Assiste sempre o programa. É por conta da prótese, certamente. Porque a prótese, ela é flutuante. Sendo flutuante, ela flutua, ela não dá ação óssea gengival. Por ser uma prótese flutuante e não dá ação funcional, o osso está reabsorvendo por atrofia, por falta de função. Neste caso, a mamãe tem idade de 69. É uma idade boa para ver a possibilidade de colocação de implantes, porque você, por exemplo, coloca 4, 5 implantes, 6 implantes e faz uma prótese parafusada sobre esses implantes. Quando você mastigou sobre a prótese, essa força resultante vai cair sobre os implantes. E os implantes vai distribuir essa força para o osso. Então, com o implante, você nunca vai ter atrofia óssea, porque o implante vai dar função. No caso, teria que fazer uma regeneração óssea, que é um tratamento de melhoria das condições de circulação de sangue, mitose, multiplicação dessas células, e num segundo momento, então, faz os implantes e a prótese parafusada. Essa regeneração pode ser feita através do enxerto ósseo? Através do enxerto, que na realidade não é um enxerto que eu faço ósseo, é um enxerto celular. Eu tiro 4, 5 flasconetezinhos de sangue. Daquele jeito que a gente viu na imagem. Pego a célula somática adulta, eu entro com 4 tipos de DNA reprogramando essa célula e transformo essa célula reprogramada com 4 DNAs diferentes numa célula tronco de pluripotência induzida. Eu venho e coloco não o enxerto ósseo, e sim a célula, é um enxerto celular. Estas células tronco de pluripotência induzida, conhecidas também com o nome de células IPS, essas células liberam fatores de crescimento e nos 3 primeiros meses fazem o que eu chamo de matriz orgânica óssea. Entendi. E nos segundos 3 meses, a mineralização dessa matriz orgânica óssea. A vantagem é que o enxerto celular, ele libera de fatores de crescimento mais rapidamente que o enxerto ósseo. Então, a eficácia desse enxerto celular é maior do que o enxerto ósseo. A gente está falando em quanto tempo para ir haver osso para poder fazer um... 6 meses. Tá. A partir do momento que se faz o enxerto celular, 6 meses, aí elabora os implantes em cima daquele suporte ósseo. Agora, não são todos os dentistas que fazem esse tipo de regeneração, né? Não são. Por quê? Porque, basicamente, o que acontece é que eu faço esse trabalho porque eu sou um citogeneticista. Então, eu detenho essa técnica
laboratorial e nós trabalhamos dentro de um laboratório de citogenética, citogenômica, fazendo a reprogramação celular. E nós temos um centro cirúrgico que fica a 50 metros da nossa clínica, que é o Instituto Contatore, e esse centro cirúrgico nós fazemos a cirurgia com médico presente, nós fazemos com sedação, o paciente é monitorado com eletrocardiograma o tempo todo. Seguro, procedimento totalmente seguro. Então, enquanto eu estiver fazendo o enxerto celular, o médico estará presente, controlando o sangramento, controlando pressão e tudo mais. E nós temos feito muito esse tipo de cirurgia e com sucesso. Então, esse novo paradigma, ele veio para acrescentar algo que o antigo não tinha. Porque o antigo sempre dizia, olha, o que perdeu, perdeu e não tem o que fazer. Com o novo paradigma, a coisa mudou totalmente. E o osso dessa regeneração, que então é com células da própria pessoa? Com células... Ele é de melhor qualidade? É de melhor qualidade. É um osso, nós temos uma classificação óssea, osso 1, que é o melhor, 2, mais, é bom, mas não tão quanto 1, 3 é poroso e o 4 extremamente poroso, osso ruim. Nesse tipo de trabalho, nós fazemos o enxerto em osso tipo 4, extremamente poroso, e conseguimos deixar esse osso tipo 1. Nós temos uma lâmina, numa foto, será que a produção poderia colocar? A gente pode continuar a sequência, a doutora vai explicando pra gente, de acordo com a foto que surge. Vamos lá. É uma lâmina, pode seguir, mais... É bom porque a gente consegue ver a ilustração, né? Difícil pro leigo entender, mas quando a gente tem ilustração fica sempre mais fácil. Pode colocar, pode colocar. Então, o que é essa lâmina? Essa lâmina é o seguinte, nós pegamos um osso tipo 4, fizemos a regeneração. Aí eu abri onde eu fiz a regeneração, fiz um esfregaço. Já na gengiva, embaixo do material osso, da pessoa mesmo. Exatamente. Fiz um esfregaço e fiz essa lâmina. Então, essa lâmina, você tem alguns vácuos ali sem osso, tá vendo? Não tinha osso. Veja as lâminas ósseas formando ali de regeneração. Esse osso, mais um pouquinho, ele fica totalmente compacto. Ele fica um osso tipo 1, de extrema qualidade. Esse osso compacto, que é o osso ideal para nós conseguirmos colocar um implante. Normalmente, quando nós colocamos um implante, nós falamos que o ideal é ele ancorar, ele fixar aproximadamente em 40 newtons. Nesse osso, eu fixo com 60 newtons, tal a fixação do implante. Tanto é que nesse osso, eu acabo de fazer o implante e já faço uma prótese parafusada, porque ele me deu uma ancoragem maravilhosa nesse sentido. Eu entendi que nós estamos falando de algo que fica melhor, né? Um procedimento que dá um melhor resultado. Não, a gente não fala preço, nada aqui no Consulta ao Doutor, mas também requer um investimento maior. Nós também estamos falando de investir mais? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu tenho determinados equipamentos dentro do Instituto que, através dos cursos, com negociações com empresas americanas, eles nos dispuseram esse material sem custo para nós. Então, se eu fosse comprar com custo, eu teria que absorver esse custo. Mas, sem custo, eu fico à vontade no sentido de fazer um programa social que eu acho que, sabe, eu acho que eu atendo muito tipo de pessoas. E nós não podemos tratar um tipo de pessoa e o outro não. Quer dizer, eu acho que o nosso reconhecimento humano para todos aqueles que nos procuram é importante. Eu sempre digo assim que cada ser humano é uma consciência, né? E essa consciência, ela foi nos dada por uma energia que veio lá do céu, entrou nesse corpo e que animou esse corpo. E deu ânimo a esse corpo, né? Um belo dia, nós falamos que morremos. Eu não digo que eu morro, eu acho que do jeito que essa energia entrou, um dia ela vai sair e vai voltar para onde ela veio. Quer dizer, é uma maneira mais dinâmica, energeticamente, de você analisar arguição, essa situação. Agora, doutora, então nós estamos falando de duas situações diferentes e o que me chamou bastante atenção é o quanto há necessidade e a possibilidade de se fazer uma prevenção da extração dos dentes e da manutenção desse osso e reestruturar a partir daquilo que já tem.
Porque o que a gente falava até então era Era a extração. da extração e de a partir daí colocar. E o que era melhor seria inclusive fazer rapidamente para não perder mais osso. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm problemas periodontais, você tem problemas já de perda óssea, às vezes desde muito cedo. Então você está quase ali, quanto mais tempo você conseguir ficar com esses dentes na boca, melhor, mas é quase inevitável, era assim que a gente pensava. Havendo perda óssea, quase inevitável perder esses dentes. E o melhor que você podia fazer era um dia chegar e colocar os implantes. Hoje, e a gente vai continuar falando sobre essa descontaminação e esse tratamento, né, essa limpeza que já é o início do tratamento, para não precisar chegar nessa situação. Uma situação é quando você já não tem os dentes na boca e a partir daí vai fazer aquela regeneração, né? Diferente a partir das próprias células da pessoa. Outra coisa é antes de perder os dentes, né? Exatamente. Nós recebemos uma senhora da Suíça e o dentista de lá, em Zurique, disse que ela deveria extrair os dentes e colocar uma peça superior e inferior. E ela disse, doutor, não vou colocar peça superior, vou para o Brasil, Siri São Paulo, e vou tratar com o doutor Contatori. E ela tratou, ficou um tempo, resolvemos o caso, e eu disse para a Françoise, quando você retornar daqui 6 meses, você já faz as radiografias lá e me traz a radiografia, porque depois do tratamento nós controlamos, antes de iniciar as radiografias antes, e a radiografia posterior. Nós temos essa avaliação radiográfica. E venceu 6 meses e ela foi fazer a radiografia onde? No dentista, que era o dentista dela. E o dentista fez as radiografias digitais e quando ele está revelando as radiografias, ele dá um grito no laboratório e diz assim, Françoise, I don't believe it, Françoise. Mas doutor, o que o senhor está gritando? O senhor me está me deixando nervosa. Françoise, eu indiquei a extração desses dentes e você tinha 1,5 mm, 2 milímetros em dentes na sua boca. Hoje você está com 22 milímetros de osso. Eu quero saber o seguinte, o que você fez? Ela disse, eu fui from Brasil, Siri São Paulo, com o Dr. Contatori e tratei com ele. Eles te chamaram para ensinar. E aí o que acontece? Ela chegou, pediu que eu telefonasse, nós nos conversamos. E aí a questão é a seguinte, na Suíça, em Zurique, uma cidade maravilhosa, alguém fazendo o antigo paradigma. Sem falsa modéstia. Sabe por que ele está fazendo o antigo paradigma? Estava fazendo? Porque quem criou o novo paradigma fomos nós aqui no Brasil. O novo paradigma está conosco. Então aí os dentistas vieram de lá, 25 dentistas da Universidade de Zurique, e fizeram um curso de 15 dias conosco, aprendendo essa técnica que revolucionou realmente a periodontia de uma forma importante. Um outro fato é que nós mexemos com laser. Isto é, eu trabalho com células-tronco de pluripotência induzida e, ao mesmo tempo, eu trabalho com laser terapia, que é o laser de 1.800 miliwatts. O laser, baseado no laser, nós temos teorias do Isaac Newton, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Linus Pauling. Eu acho que isso já basta como conteúdo científico para nós falarmos de laser. Já você me fala desse laser, por que ele é diferente e o que ele faz, né, dentro da boca com relação a essa perda óssea, né? Daqui a pouquinho o doutor vai explicar. Antes, eu vou convidar a nossa telespectadora que está na linha e tem pergunta para o doutor, é a Maria. Doutora, ela fala conosco de Mauá, aqui em São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda, Maria. Fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho 56 anos e já perdi todos os dentes de cima. Certo. E tenho alguns da parte inferior. Eu gostaria de saber qual é o procedimento a tomar, que eu queria pôr um implante, mas tenho muito medo. Queria saber qual é a forma melhor para mim. Obrigada pela sua pergunta, Maria. Um abraço para você e para o pessoal de Mauá. Uma informação importante. A maxila, que é a parte superior, o osso é pior do que o da mandíbula, que é a parte inferior.
Enquanto a maxila é um osso poroso, a mandíbula é um osso mais compacto. Na realidade, então, quando acontece a perda óssea sempre é maior em cima. Então ela relata que perdeu os dentes de cima e aí existem alguns dentes de baixo. Por que existem alguns dentes de baixo? Porque o osso de baixo é um osso tipo 1 que é mais compacto. Então segura mais tempo esses dentes. O que você deve fazer é um tratamento de regeneração óssea. Esse tratamento vai envolver laser terapia e vai envolver uma cirurgia, aonde você vai fazer nessa cirurgia a aplicação dessas células do seu sangue. Nós tiramos as células do seu sangue e fazemos o enxerto celular. Essa é a primeira fase do tratamento. Na segunda fase do tratamento, você poderá fazer os implantes na região superior e executar aonde você não tem dentes na região inferior, fazendo implantes, mantendo esses dentes. Por que manter esses dentes? Porque se for extrair esses dentes na região inferior, vai fazer trauma. Se fizer trauma, a perda óssea, que era 1 para 2, com trauma, o osso vai aumentar a velocidade de 1 para 16. Não é interessante trauma em cima da área onde tem perda óssea. É um caso de perfeita solução, dá para resolver o seu caso, viu? Sem Perfeito. dúvida. E sem extrair os dentes que ainda restam. Que ainda restam, sem dúvida. Esses dentes que restam trabalham também nessa regeneração? Então o resultado é Trabalham melhor nessa quando regeneração. você ainda tem dente, pelo menos 1 ou 2. Porque da mesma forma que eu regenerei osso e aumentei o tamanho vertical ósseo para o implante, eu aumento o tamanho vertical ósseo para o dente. Entendi. Se eu aumento o tamanho vertical ósseo para o dente, esse dente que tinha mobilidade, ele vai ficar mais rígido. E não vai haver necessidade de remover e você vai ter uma vida útil nesses dentes por muito tempo. Eu gostaria de trocar um pouco de ideia com você sobre o laser. Por favor, pode falar sobre o laser. Olha que interessante. Eu vou ocupar aqui o meu quadro. 90% do nosso corpo é H2O, água. Então, o esquema é o seguinte: um oxigênio para 2 hidrogênios. Vamos analisar a molécula de hidrogênio, o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um núcleo, e nesse núcleo ele tem prótons e tem nêutrons. E ele tem uma eletrosfera que circunda o núcleo. Nessa eletrosfera existe um elétron, isto é, o átomo de hidrogênio é o único átomo que tem um elétron na camada orbital que envolve o núcleo. Einstein fez um trabalho maravilhoso sobre isso, porque ele disse, eu concordo, esse elétron, ele tem energia consciencial, ele tem consciência. E por que ele tem consciência? Porque ele faz sempre a mesma trajetória, ele tem a consciência de que ele vai seguir sempre o mesmo trajeto. Porque se não tivesse consciência, ele sairia do trajeto, viria aqui, tombaria no núcleo e implodiria o átomo. Isso quer dizer o seguinte: nós somos formados por 90 trilhões de elétrons. Se somarmos a energia consciencial desses 90 trilhões de elétrons, Denise, eu informo a você, é o que você é o que eu sou, é o que você é. Aí está o ápice entre a ciência e a espiritualidade. Nós já poderíamos até começar essa energia consciencial do elétron. Porque... Acho que a gente tem uma foto também, não tem, Temos. doutor, para a gente colocar na tela? Então aí é o átomo de hidrogênio, né? E nós temos o prótons e nêutrons com núcleo. Joia. E temos uma eletrosfera que movimenta esse elétron. Doutor. Agora, veja que interessante. Quando eu aplico o laser, esse elétron, ele adquire maior energia. Então ele dá um salto quântico e vem para a eletrosfera mais distante. Ele dá um salto quântico. E aí o Einstein começou a procurar a trajetória que ele faz de uma eletrosfera menor para maior e não acha. E o Einstein conseguiu desvendar o grande problema. Ele deixa de existir nessa eletrosfera e passa a existir na outra. Não tem trajetória. Quando eu acabo de fazer o laser, esse elétron, ele volta para a eletrosfera anterior. Quando ele volta, ele emite um fóton,
que é uma partícula de energia. A hora que ele emite esse fóton cai dentro da célula, dentro da mitocôndria, ativando a usina da célula a produzir mais energia. Então essa célula que estava inerte, não se multiplica, a hora que eu aplico o laser e esse elétron dá o salto quântico e libera o fóton, esse fóton cai dentro da mitocôndria e essa mitocôndria que produzia 10% de energia, ela volta a produzir 100%. Acende o maquinário bioenergético dessa célula. E essa célula que estava inerte, ela começa a se reproduzir e repor novas células. E se repõe novas células, faz o quê? Regeneração óssea. Mas, doutor Vicente, por que o senhor faz regeneração óssea? Porque eu reponho novas células. Mas como você repõe novas células? O laser, ativando o último elétron na camada orbital, ele dá o salto quântico e eu libero o fóton para dentro da célula. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, nós estamos falando de... Física quântica. E quantas sessões de laser são necessárias? Porque a gente pensa no laser... Nós estamos falando em 12 sessões de Conta pra laser, gente aproximadamente. Então, esses conceitos que eu estou comentando estão relacionados com o que eu chamo de física quântica e química quântica. Isto é, quando os elétrons eles se aproximam e têm excesso de elétrons, existem o que eu chamo de ligações covalentes iônicas. E o arranjo molecular dentro da célula, dentro das moléculas, gera o quê? A criatividade de um metabolismo novo. E esse metabolismo novo vai fazer o quê? Regeneração e ativação energética dessa célula. Perfeito. Recado de saúde para você que nos assiste. Você não vai perder nada da nossa entrevista, porque a gente vai para o intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, nós vamos entender mais sobre o laser e principalmente o que chama bastante atenção quando o assunto é perda óssea, é como manter esses ossos. Muita gente tem perda óssea e já sabe disso há décadas. Como é que a gente faz para manter a saúde bucal em dia? Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre perda óssea bucal. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. José Vicente Contatori. Ele é cirurgião dentista, está explicando tudo para nós acerca desse tema. Esse é o nosso terceiro e último bloco, mas ainda dá tempo de você ligar para cá e fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pelo facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/. Denise Luque no meu Instagram também. Eu espero pela sua participação, @DeniseLuque. Doutor, eu falei, o que chama mais atenção, na minha opinião, é o fato das pessoas não precisarem extrair os dentes, que lhes resta, né? Então, o dentista falou que não tem mais jeito, que eu tô perdendo o osso, preciso extrair. Você vem com algo que, para mim, é novidade. Outros especialistas têm estudado, vêm estudando, tem curso, você dá curso para profissionais da área, para cirurgiões, dentistas, porque os implantodontistas é que acabam ficando com esse nicho. Você também é implantodontista, mas tem essa especialidade da citogenética também, né? Dá para ensinar num curso ou precisa ser citogeneticista? Você observa que o assunto é muito amplo. Sim. Nós poderíamos fazer tranquilamente 50 programas e teríamos muita coisa que falar, porque é muito detalhe, é muito requinte científico. Nós estamos nos movimentando de uma forma aonde nós procuramos divulgar esse novo paradigma. Nós temos um site que é o www.odontologiacontatori.com.br e lá você vai encontrar muitas informações a nível de perda óssea. No momento, nós interrompemos um pouco os cursos, porque eu tenho a seguinte vida, eu trabalho de segunda a sexta no Instituto Contatori. E sábado e domingo, sempre, a maior parte, estou dentro de um laboratório de citogenética. Então, eu tive que optar, ou vou para laboratório de citogenética, ou do curso. E, efetivamente, eu concluí que eu não poderia parar essas pesquisas de maneira alguma, porque os resultados que elas estão acontecendo são muito grandes. Eu gostaria de chamar algumas imagens. Sim, vamos continuar. Você... Vamos dar continuidade às imagens, então, para a gente ilustrar o bate-papo. Vamos ver. Nessa imagem, por exemplo, a paciente ela tem uma peça fixa parafusada na região superior e na região inferior. Ela tinha uma perda óssea grande, fizemos os implantes e fizemos um trabalho fixo. Pode ir à frente, por favor?
Próxima imagem. Essa paciente era uma paciente que tinha uma perda óssea substanciosa, na iminência de remover os dentes. Ah, os dentes são dela? São dela, não perdeu um dente com o tratamento da perda óssea. Que ótimo. E uma moça nova. Jovem. Quer dizer, você pode ter a consciência de que a perda óssea acontece em jovens, pessoas de meia idade e pessoas idosas. Se tiver aquela enzima parando a célula, não importa a idade, a célula vai ficar inerte. Vamos seguir mais à frente? As novas. Essa é uma nova paciente, de fora inclusive, ela não é aqui do Brasil, que tinha uma perda óssea muito acentuada, porque o pavor é uma moça nessa idade chegar num consultório e você vai ter que extrair todos os dentes e fazer implantes. É um choque. Claro. E neste caso, nós conservamos. Quando precisa colocar o implante, fazer um enxerto celular, eu faço. Mas quando vislumbra a possibilidade de não ser invasivo, mas ser realmente deixar o remanescente ósseo estável e a pessoa não perder seu dente, isto é a nossa missão mais importante, né? Doutor, o pessoal tem feito muitas perguntas aqui. Quanto tempo dura um tratamento como esse, então, onde a paciente tem os dentes em processo de perdê-los, né? Porque tem a perda óssea. E aí, para um sorriso como esse, seguro, confortável e já tratada? Ela faz isso aí em 3 meses e pós 6 meses ela retorna com as radiografias para nós verificarmos com a antes do tratamento e depois. E aí nós fazemos uma manutenção a cada 1 ano. E a contenção que você contou pra gente? Então, quando tem os dentes, estão móveis, como é que faz essa contenção? A contenção é feita com determinados materiais estéticos. Nós usamos um material suíço de altíssima qualidade e um material americano. Nós checamos a cor do dente do paciente e fazemos a união entre o dente e outro de uma tal forma que você olhando, a sensação que você tem é que os dentes são separados. Mas ali tem um splint dando estabilidade ao dente. Porque se eu fizer com que esse dente não tenha mobilidade, ele fique fixo na posição, eu vou conseguir, por parte desse dente, uma regeneração óssea substanciosa, usando não só as células tronco de pluripotência induzida, como a laser terapia. O conceito do fóton, a partícula do fóton, entrando na mitocôndria, que é a usina da célula, e essa mitocôndria produzindo 100% de energia. Qual é a energia da célula? Eu não falei ainda. ATP, adenosina trifosfato. Então, imagina 3 ATPs. Na hora que o fóton cai em cima, libera 2, que se transforma em energia, só fica 1. Aí acopla 2, libera 2, só fica 1. A célula tem esse mecanismo, é uma fornalha biológica. É interessante isso. E nós entendemos todos os meandros, a reciclagem energética dentro da célula com ATP. E falando em célula, eu gostaria de dar o último conceito do DNA. O DNA é uma molécula com dupla fita. E esse DNA, essa molécula, tem uma parte azul e uma vermelha. Uma azul, uma vermelha, uma azul, uma vermelha. E assim por diante. Agora, olha a informação. Nós temos o DNA, o azul, que é o codificável, que aonde está o nosso genoma, representa 1% só do DNA todo. Nós temos um genoma de 6 bilhões de genes, na qual 1% é codificável. 99% é o DNA vermelho, que é o DNA lixo. Aí, sabe o que eu fiz no laboratório? Eu separei só os DNAs vermelhos, o lixo. E descobri que esse DNA lixo fabrica 12 RNAs de interferência, e esses RNAs de interferência, quando cai na molécula de DNA, promove a mutação gênica do gene. E quando o gene fabricava uma proteína, o RNA de interferência caiu em cima desse gene e promoveu uma mutação, esse gene produz uma outra proteína. Produziu uma outra proteína, o sistema para. A célula fica inerte. Que é o problema. Então, o que acontece? Quando você vai a um hospital hoje, e o paciente lá, um amigo, por exemplo, está com câncer, o que ele está fazendo?
está fazendo radioterapia e quimioterapia. A quimio, o que ele está usando? O interferon. O interferon, que é a quimioterapia, deriva do RNA de interferência. E usavam um RNA de interferência, para todos os cânceres. Com essa descoberta minha de 12 RNAs de interferência, eu tenho 12 interferões diferentes para usar em tipos diferentes de câncer. Esse é o up do meu trabalho. Eu já saí da odontologia nesse momento. Eu já estou entrando na oncologia, na terapêutica oncológica, entendendo e dando a informação para o oncologista que o interferon não existe um só, são 12 tipos de RNAs de interferências diferentes, promovendo a mutação gênica e o câncer. Este resultado vai modificar a terapia do câncer seguramente nesses próximos 8, 9 anos. Já está mudando muito, porque é uma nova inteligência, é um novo entendimento. Acontece que os antigos diziam que o RNA lixo, o DNA lixo, era um DNA que só dava estrutura molecular para a molécula do DNA. Ele não tinha outra função. Eu falei, não senhor, ele não dá só a estrutura funcional à molécula, ele promove e fabrica os 12 RNAs de interferência que geram mutação. Então, para concluir o nosso trabalho de citogenética, o DNA de interferência, o RNA de interferência, promovido e executado pelo DNA lixo, são 12, não são 1. E cada RNA de interferência vai gerar um interferon diferente para uso medicinal e oncologia para aquele paciente que tem câncer. Mudou tudo. O quebra-cabeça do entendimento, a leitura mudou. Mudou, é um novo paradigma. Doutor, deixa eu aproveitar e trazer para o assunto os pacientes oncológicos, porque dependendo do tratamento que se faz, os dentes ficam muito frágeis mesmo, né? Pode até haver a perda dos dentes. Dá para fazer um laser para segurar, fortalecer, promover a qualidade de vida? Porque a gente sabe que existe tratamento para muitos tipos de câncer, mas o que fica depois pode ser uma consequência ruim, que vai atrapalhar a qualidade de vida, né? O paciente que fez a radioterapia não pode fazer a cirurgia, porque o pós-operatório é péssimo. Essa cirurgia de regeneração, não é pode, isso? Tá. Porque essa cirurgia, ela precisa de sangue. O sangue é um tecido importante que vai levar o quê? Oxigênio. O metabolismo celular não vive sem oxigênio. E normalmente no paciente que fez a quimioterapia e a radioterapia, ele tem déficit de circulação de sangue. E normalmente, antes de começar a rádio e a quimio, os dentes dele não tinham perda óssea. Depois que fez a rádio e a quimio, ele começou a ter perda óssea e começou a cair dentes naturalmente. Por quê? Porque o grande problema na rádio é que você projeta a rádio de uma maneira e ela mata células boas e ruins. Não mata só as ruins, né? Esse é o problema. Esse é o problema. E a químio, o profissional não consegue delimitar células boas e células ruins. Por mais que já tenha avançado o tratamento quimioterápico, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu idealizei uma fórmula que eu mando fazer numa farmácia de manipulação. E essa fórmula tem citrato de magnésio, é uma cápsulazinha. O citrato de magnésio, o que ele faz? Aumenta a circulação de sangue no suporte ósseo. Então, o paciente que está sob efeito de rádio e químio, ele tomando isso, ele vai revascularizar o osso com essa medicação. E você pode constatar que mesmo uma pessoa que não fez químio e rádio tem esse déficit? Tem esse déficit também, acontece. Aí precisa tomar esse medicamento. Precisa tomar o medicamento. Tá. Segundo componente que tem, o colecalciferol. O colecalciferol é a vitamina D3. Ela funciona como pano de fundo para absorção de cálcio no suporte ósseo. Era isso que eu ia perguntar. Isso quer dizer, o indivíduo que está sob químio e rádio, ele tomando a vitamina D3, o que nós vamos conseguir? Fazer com que ele absorva maior quantidade de cálcio e não tenha a osteopenia que decorre da químio e da rádio. Tá. E terceiro, ele tem vitamina K, K7. A vitamina K aumenta a capacidade do sistema imune. Eu quero aumentar a capacidade do sistema imune em reagir à químio
e a rádio contra aquele câncer que está desenvolvendo. Esse medicamento são 90 cápsulas que nós mandamos fazer na farmácia de manipulação e o paciente toma uma por dia. Antes do tratamento? Não, durante o tratamento, antes ou depois. Antes e depois da cirurgia. E no momento em que ele estiver tomando esse medicamento, eu aconselho pelo menos 2 vezes por semana tomar o sol entre 8 e 9 horas da manhã, porque vai fixar essas proteínas, vai fixar esses elementos, o citrato de magnésio, o colecalciferol e a vitamina K. Tem uma outra questão que chegou aqui, que eu sempre tento trazer à mesa aqui da discussão e do programa, da entrevista, que são os pacientes, as pessoas que tomam os seus medicamentos porque tem osteoporose. Tem um nome, eu não vou conseguir falar sem dizer o nome de mercado, o nome da substância, tem várias, né? Elas têm nomes parecidos. Pode fazer essa cirurgia, de repente colocar os implantes e continuar tomando? Ou você corre o risco de perder? A grande confusão é que uma paciente chega no consultório médico e o médico dá o alendronato para tomar. O alendronato é um medicamento que foi usado na época 1942 a 1948 e achava-se que ele recuperava a medula óssea. Nos estudos de citogenômica, citogenética que eu fiz, mostra que o alendronato, ele deixa a cortical, imagina o telespectador, uma manteiga. Você pega a faca e faz isso na manteiga, ela vem na faca. Pacientes que tomam alendronato, já aconteceu de eu fazer a cirurgia, eu passar a espátula, é um gel osso. Então, na realidade, eu proíbo meus pacientes, proíbo. Olha, você fez regeneração, você está com implante. Se o médico pedir para você tomar alendronato por conta de alguma osteopenia que você tenha, diga assim, o meu dentista não permite que eu tome e manda ele ligar para mim. Sabe o que eu percebo? Eu recebo muitos médicos aqui, né? E quando eu trago isso para o debate, também eles dizem que se tem um implante, não é para tomar. O problema é que às vezes o paciente, eles não perguntam, ou talvez os pacientes não falem, porque a estética está tão bonita, que você jamais vai imaginar que a pessoa tem um implante, né? Se disser, talvez eles digam que não é para tomar. Às vezes é uma falha nessa comunicação, né? E é uma falha gravíssima, porque uma senhora de 80 anos fez um tratamento durante 2 anos, está com prótese parafusada em cima, embaixo, está feliz da vida. E eu falei para ela, olha, se derem alendronato, não toma. Ela veio com um filho no consultório e falou assim, o médico mandou tomar o alendronato. O médico ligou para mim e falou, doutor, o senhor não pode dar o alendronato, porque ela vai perder todo o tratamento. Ele disse assim, Vicente, isso que você está falando, que se transforma em gel, acontece em 5% dos pacientes. Aí eu disse para ele, mas doutor, para mim acontecendo no meu paciente, se ele está dentro dos 5%, para mim é 100%. Doutor, pelo amor de Deus, então o que você orienta, doutor Contatori? Eu mando fazer umas cápsulas em farmácia de manipulação com 3 substâncias que tem um efeito bem mais significativo do que o alendronato. Sem fazer perder E o senhor sem trabalho científico sobre isso? Tenho. O senhor me manda os trabalhos científicos? Mando. E agora tem médicos usando a minha fórmula. Abdicando o alendronato e usando a medicação via farmácia de manipulação. Isso é excelente, porque a informação só com a gente não serve de muita coisa, né? Precisa realmente disseminar a informação para que outras pessoas saibam. Agora, no começo do programa você falou do pH da saliva. E aí eu recebi algumas perguntas aqui, até mensagens particulares, falando sobre a importância de verificar o pH da saliva. Outras pessoas contando que tiveram um diagnóstico do dentista de erosão ácida e querem saber se é por conta do pH da saliva. É por conta do pH da saliva, porque a bactéria ela está em tanta quantidade na boca que ela produz grande quantidade de enzima. E essa enzima é ácida, entra em contato com a saliva. É comum eu encontrar pacientes com pH 2, 3.0. Hoje mesmo eu atendi no meu instituto uma paciente que começou há um mês o tratamento, ela estava com pH 2.0, mediu o pH hoje, 7.8. Que ótimo. Neutro para alcalino. Qual a diferença de um e outro? No pH 2.0, a bactéria acidogênica está se multiplicando a cada 15 minutos.
4 gerações por hora. Você dorme 8 horas vezes 4, acorda com 32 gerações. Quem aguenta uma virulência dessa? No pH 7.8, a mesma bactéria muda o seu metabolismo, ela se multiplica 4 horas. Se você dorme 8 horas, você acorda apenas com 2 gerações de bactérias. Então, acordar com 2 gerações de bactérias é menos virulento que acordar com 32 gerações de bactérias. E quando você fala isso sobre os pacientes, acredito que eles fiquem também assustados, né? E aí queiram melhorar a situação, porque realmente... Então aí você diz assim, olha, colegas meus, você está medindo o pH? Precisa. Não. Precisa. Como você mede? Eu não sei o que é isso. Como você quer alterar um meio bucal se você não sabe o pH? Claro. Eu tenho que saber o pH hoje, a semana que vem, a outra semana, porque o resultado numérico do pH é o resultado do tratamento que eu estou tendo. Claro. É o feedback, ali é o feedback meu, é o pH. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Consulta. Vou passar os contatos, www.odontologiacontatori.com.br. Tem também o telefone 0 operadora 11 50 55 10 15. E no Facebook é fácil de encontrar, José Vicente Contatori. Bom fim de tarde, doutor. Obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado. Sempre que eu for solicitado, virei com o maior prazer. E um abraço a todos vocês, telespectadores de todo o Brasil. Muito obrigada. Você vê, passa rápido o tempo, o programa já acabou. Faz o seguinte, o vídeo fica disponível lá no canal Hit TV do YouTube para você multiplicar a informação que você recebeu por aqui. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.